Olá, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Quando será a sua vinda? Quais os sinais da sua vinda? A Bíblia não data uma data específica, mas ela nos diz para ficar atentos aos sinais que antecederão a vinda do anticristo. E nós vemos o governo do anticristo todo ali citado em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8, os 4 cavaleiros do Apocalipse. As bases bíblicas que serão apresentadas, que serão faladas aqui, estarão todos ali em cima no título da mensagem do texto, e você pode depois rolar a conversa e ler todas as passagens que explicam isso, né? Então o anticristo, ele é o cavalo branco, o primeiro cavalo, é o próprio anticristo. No versículo 2 do capítulo 6 diz assim, ó: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então esse cavalo, ele é alvo de grandes erros de interpretação, né? Uma grande parte de estudiosos bíblicos, se não a maioria, interpreta o cavalo branco como sendo Jesus. Mas isso não é possível, não pode ser possível, pois encontramos uma série de 4 cavalos, e 3 desses trazem catástrofes, calamidades, fome, peste, morte. Numa série sequenciada seria impossível que a qualidade dos cavalos mudasse tanto assim, né? E outra, depois de Cristo, que veio vencedor, vinha tanta destruição como nós vamos ver. Então Jesus é considerado por todo o livro de Apocalipse como um rei, e também por toda a Bíblia, né? E rei não usa arco, o rei que se preza, ele empunha a sua espada. Então a descrição desse cavalo também não bate com a descrição do cavalo branco de Apocalipse 19, 11 a 16, que deixa bem claro que esse cavalo branco é Jesus Cristo, né? Então você pode subir lá depois, vai ter a passagem para você ler. Então o cavalo branco, ele se refere ao anticristo, ou seja, a besta que sobe do mar em Apocalipse 13. É um grande líder político que vai governar no mundo todo. Vai ser um presidente só em todo o mundo. Vai ser esse cara aí, o anticristo. E ele vai ser aclamado e ele vai ser votado mundialmente por unanimidade para ser o grande líder mundial, né? E para que o anticristo, ou seja, a besta que sobe da terra, para que ele possa chegar ao poder mundial, ele precisa de ajuda, né? E essa ajuda vai vir de um líder religioso, né? Que unirá todas as religiões do mundo, e é sim, verdade, todas as religiões, feitiçaria, bruxaria, hinduísmo, satanismo, cristianismo apóstata, que já existe hoje também, os falsos cristãos, vão se unir todos numa torre e vão ficar todos unidos, e vai ser uma religião só e um só presidente, né? E esse líder, esse grande líder religioso, ele vai dar poder ao anticristo, né? Isso aí está descrito lá em Apocalipse 13, 11 a 13, e até é importante que a gente leia, ó. E vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, né? Então esse líder político vai ajudar a dar o poder para o líder religioso, que é o anticristo, né? E esse anticristo, esse líder religioso, né, tem alguns que estão com medo de que seja Donald Trump, que provavelmente vai ganhar como presidente dos Estados Unidos, mas não. Depois, embaixo nos comentários também vai ter um áudio com o estudo desses 4 cavalos mais profundo. Você pode ir lá ouvir o áudio. E esse líder político, esse grande líder mundial, que é o anticristo, que é a besta que sobe do mar, ele vai vir da Europa, mais precisamente de Roma. Isso é certeza. Ouve o áudio lá embaixo que você vai ter uma explicação melhor, né? E o governo do anticristo, ele é o cavalo branco, por quê? Porque esse branco simboliza o quê? Paz. Mas é uma falsa paz, uma paz enganadora. Ele vai trazer falsa prosperidade na terra e como diz o ditado, né? A mentira tem perna curta. O seu governo seguirá enganando, né, o mundo no prazo de 3 anos e meio. Aí depois de 3 anos e meio, com essa falsa prosperidade que ele criou, né, essa economia bombando aí no mundo todo, que é uma grande mentira, depois disso os cofres, depois de 3 anos e meio, os cofres vai ficar vazio e ele vai precisar de mais dinheiro, né?
E é aí que entra na jogada o cavalo vermelho. Versículo 4 de Apocalipse 6, cavalo vermelho, olha lá. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então a cor vermelha do cavalo, ela simboliza fogo e sangue, quer dizer pirros no grego. E sua espada é para decepar as cabeças enquanto ele cavalga rapidamente. Milhões e milhões morrerão. Entre eles estarão também alguns, que eu acredito, dos servos de Jesus Cristo, que a igreja estará aqui e muitos também cristãos serão mortos. Por isso que é uma tribulação, né? Não seria uma tribulação se fosse só para os ímpios, então seria, na verdade, um castigo. Mas como os cristãos estarão aqui, será uma tribulação. E qual que é o estupim? O que vai fazer estourar essa guerra, né? Então, depois de 3 anos e meio, como eu falei, governo falso, trazendo falsa paz, né? Os cofres vai ficar vazio, ele não vai ter mais dinheiro para continuar mantendo aquele status mentiroso dele. Então ele precisará de mais dinheiro para continuar governando com alta popularidade, né? É aí que ele decide trair a sua grande amiga, quem? Roma, né? E o Vaticano, que em Apocalipse 17 ela é descrevida como uma grande prostituta, né? E o Vaticano hoje ele conta com um patrimônio de trilhões, vários trilhões de dólares, né? Muito rico, né? Então o Anticristo e os seus aliados políticos, eles vão entrar lá no Vaticano, vão saquear, roubar toda aquela mercadoria valiosíssima e preciosa, e depois disso que ele vai mostrar o seu caráter, quem realmente ele é. Até os 3 anos e meio, no começo eles faziam de bonzinho, e aí sim vai estourar a Terceira Guerra Mundial. E vai ser uma guerra, né, terrível, uma guerra terrível, né? E essa guerra, né, ela vai, traduzindo para os nossos dias, essa matança seria de pelo menos, né, que fala que é a terça parte da terra que vai morrer. Nós encontramos lá em Apocalipse 9, versículo 18, diz assim, ó: por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Leia Apocalipse 9, 15 a 18, fala dessa guerra. Então, trazendo para os nossos dias, essa guerra do cavalo vermelho, né, essa matança seria de pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, mais ou menos, né? E no máximo 3 anos, né? E nós vemos que a Segunda Guerra Mundial, que foi a maior de todas até agora, em 7 anos ela matou 60 milhões. E essa guerra do Anticristo, do cavalo vermelho, no prazo máximo de 3 anos, ela vai matar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então vai ser terrível a matança. Então esse simboliza aí o cavalo vermelho. É a traição do Anticristo com seu aliado político, com o falso profeta, né, que ajudou a dar poder para ele, e agora ele trai e estoura uma guerra mundial, a terceira guerra e a pior de todas que a humanidade já conheceu, né? E depois do cavalo vermelho, nós vemos aí o cavalo preto nos versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então o cavalo preto, ele traz o quê? Ele traz fome, né? O cavalo preto é o triste resultado da guerra, né? Guerrearam, os homens deixaram de trabalhar, deixaram de investir, deixaram de plantar, destruíram os campos e as colheitas e as plantações na guerra, e agora o resultado é fome. O cavalo preto, ele traz fome. Mas a gente vê que no finalzinho do versículo 6 fala que fala assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Então realmente a fome vai ser terrível, milhões aí vão morrer. O que não morreram na guerra vão morrer agora na fome, que vai ser terrível. E fala que o inferno o seguia, esse cavaleiro do cavalo preto, né, que tinha balança, ou seja, ele pesava ali. Os alimentos estarão caríssimos nessa época, vai ser muito caro para se alimentar. Então esse cavalo preto, trazendo a fome, ainda fala que não é para danificar o azeite e o vinho, quer dizer que Deus ainda vai prover ainda para o seu povo que está na terra ainda alimentos, não vai ser uma escassez total. Nós estaremos aqui, mas nós ainda teremos um pouco de alimento que Deus
nos proverá, né? Mas ainda assim milhões e milhões vão morrer de fome. E depois o último cavalo é o cavalo amarelo. Esse amarelo você não deve pensar que é um amarelo como esse aqui, ó. Como esse aqui, ó, um amarelo bonito, um amarelo vivo, como o do sol. Não, é um amarelo esverdeado, é um amarelo terrível, cor de pus, cor de cadáver pálido, né? É um amarelo triste e horrível. Versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então depois da guerra, da grande guerra, né? E depois dessa guerra o resultado foi fome. E agora os homens que estavam feridos na guerra ficaram com fome, debilitados, e depois de tanto tempo sem se alimentar e sem esperança alguma, agora eles são atacados pelo quê? Pela peste, doenças. Doenças vão ser geradas aos milhões nessa guerra, porque o povo vai estar debilitado, sem alimentação, sem casa, sem nada, sem nenhuma esperança, né? E esse é o resultado aí do governo do anticristo. O anticristo governará no mundo inteiro e vai ser aclamado, vai ser ovacionado por todo mundo, mas quando ele resolver mostrar a sua face, ele vai causar grande guerra, fome, peste, doenças, e trilhões, bilhões de pessoas vão morrer em todo o mundo. Então esse aí é o governo do anticristo, é isso que vai acontecer, e a duração dele é 7 anos apenas. 7 anos depois de ele assinar o contrato lá, o governo mundial, que o Papa e a União Europeia já estão se alinhando, preste atenção nas notícias, já estão se alinhando para isso. Quando ele assinar o tratado de governo mundial, é o anticristo, e durará apenas 7 anos o seu governo. 7 anos depois, Jesus volta, estabelece o seu reino eterno em toda a terra, e é isso aí. E embaixo vai ter o áudio explicando, em cima tem o texto com as passagens bíblicas aí, né, com as bases bíblicas, e eu peço a você que compartilhe essa mensagem. Obrigado.